Corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Hoje eu vou te apresentar este cara aqui. Este é o Dynafish Xiaonian, mais conhecido no universo de corredores que são apreciadores ou conhecedores dos tênis chineses como o Exterminador de Evo SL. Na verdade, esses dois calçados eles têm muito em comum e eu até trouxe o Evo SL aqui para falar um pouco das similaridades, mas eu não vou fazer um comparativo dos dois tênis. Eu vou falar exclusivamente sobre o Dynafish e você vai tirar suas próprias conclusões. Se você quiser que eu faça um comparativo direto entre os dois modelos, deixa aqui embaixo nos comentários que eu terei prazer em fazê-lo, certo? Boa! Para você que hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de Testamos e o Testamos tem um apoio de dobro, cara. E hoje eu vou falar de um produto muito legal. Esse aqui é o Hydra, que são eletrólitos. Neste caso aqui vem naquelas cápsulas, né, efervescentes que você joga na água, e aqui é o Hydra em pó. Por que eu tô falando desse produto hoje, cara? Porque você viu o vídeo segunda-feira, eu lá no Aconcagua, e no Aconcagua, né, nos campos superiores, a gente toma água de degelo. Então, para você conseguir tomar água, você tem que derreter neve. E não sei se você sabe, eu não sabia, eu aprendi lá. A água de degelo, ela tem 0 sais minerais, ela não tem reposição de eletrólitos, né? E a minha sorte foi que eu tinha levado as cápsulas de Hydra. Eu levei dos dois, levei um desse aqui e também levei em pó, para poder fazer essa reposição de eletrólitos, que é muito importante quando você tem um desgaste físico substancial. Então, se você também vai para uma experiência dessa, leve. O Hydra, ele serve para fazer a reposição quando você não tem acesso a um isotônico, por exemplo. Aqui você, qualquer garrafinha de água que você tenha, você consegue incrementar essa hidratação com os sais minerais e os eletrólitos necessários para repor suas energias, certo? Então te lembro, cara, se você for no site da Dobro, você pode usar o cupom FOLEGO, ele te dá 10% em todos os produtos do site. Fechado? Então vamos lá. Será que ele é realmente o Exterminador de Evo SL? Você vai saber hoje. Eu fiz 7 treinos com esse tênis aqui e ele é absolutamente fantástico. Eu tô apaixonado com esse tênis. Roda a vinheta e vem conhecer o Dynafish, o Exterminador de Evo SL. Vamos lá? Cara, eu vou falar um negócio para vocês aqui, que eu já falei em outros reviews de tênis chineses, né? Mais uma vez, os sites chineses pecam na hora de trazer as informações sobre o produto. Tem muito pouca informação. Eles colocam lá o peso, que normalmente é um peso superestimado, né? Eles pesam sempre o modelo 40 do tênis, que pra gente não serve nada. Eu só falo peso aqui de tênis 42, que é o tênis que eu testo. Eles colocam o drop e colocam o material de entressola. O restante, amigo, a gente tem que pesquisar, bater no peito e correr atrás. Graças a Deus, eu encontrei um review chinês deste tênis, de um cara que mora na cidade onde este tênis é fabricado. E ele esteve dentro da fábrica, inclusive, e ele me clareou muito as ideias, as informações que ele trouxe, conversando com pessoas de dentro da fábrica. E eu coloquei no translator para entender, porque eu não falo chinês, óbvio, mas foi muito importante para entender um pouco mais sobre esse tênis. Vou começar pelo nome. Dynafish é o nome da marca, mas o modelo aqui é o Xiaonian. Então, para você entender, Dynafish é como se fosse um catfish, tá? Que é um bagre, um tipo de peixe, ou aquele peixe com bigodinho, né? O catfish é esse peixe, que aqui no Brasil a gente chama de bagre. E o bagre aqui no Brasil é um nome pejorativo. A gente nunca escolheria o nome bagre para dar para um tênis. E Xiaonian quer dizer peixe pequeno, bagre pequeno. Então o que a gente tem aqui é o pequeno bagre da corrida. Se isso interessa para você, saiba que esse é o nome do tênis. Vamos começar pelo cabedal? Você já tá vendo aqui, ó, a gente tem ele é basicamente translúcido, tá vendo? Isso aqui é um mesh feito em TPU. Isso é coisa rara, cara, e é muito mais comum nos tênis chineses do que nos calçados das marcas que você está acostumado a ver e a comprar. Os tênis chineses implementaram uma solução de construção de malha de cabedal em PIBA e em TPU. Isso faz com que a malha de cabedal fique mais rígida. Por mais que o tênis não tenha peças plásticas ou estruturas para manter a integridade física do cabedal, por conta deste cabedal ser uma malha feita em TPU, esta malha de TPU ela se mantém íntegra. E isso é muito importante, principalmente para a respiração do tênis. Você consegue dar perfuros, né, no cabedal, fazer uma malha bem aberta, bem respirável, sem que ela desmonte.
E isso diz muito sobre o material que esse cabedal é feito, que é em TPU. A língua é atachada às laterais, a língua já não é em TPU, é um material sintético, bem parecido aqui com um neoprene, tá? Você tem a logo aqui da Dynafish em cima, como eu te falei, ela é presa às laterais, e além disso, a gente tem nesse tênis umas faixas, você consegue ver aqui, vou tentar achar posição certa. Umas faixas aqui, outra faixa aqui, internas, tá? Do cabedal. E essas faixas ajudam a te dar mais sustentação interna. Lembrando que este tênis pesou na minha balança 206 gramas. Então ele é extremamente leve. Para ser leve, ele vem com menos estrutura do que o normal. Então você sabe que aqui a gente não vai ter elementos de contenção, peças estruturais, nem clipe de contraforte. Esse tênis tem nada, não tem nenhuma peça plástica aqui, é só uma duplicação mesmo de tecido. Na verdade são duas duplicações, né? Você percebe que o original é isso aqui, que é o mesh externo, aí tem uma duplicação de sustentação externa na parte de fora aqui, e mais uma sustentação aqui, mas não existe peça plástica nesse clipe de contraforte. O colar do tênis é baixo, é raso, o preenchimento de espuma é super tímido, da língua também é super tímido. Para chegar nesse peso, 206 gramas, ele teria que ser super reduzido, e ele é super reduzido. Mas o mais legal desse tênis é que ele é super reduzido, mas você não perde em estrutura, você não perde em durabilidade do cabedal. Você percebe claramente que o tênis se mantém íntegro, e com a quantidade de treino que eu fiz, já era para ter alguns sinais de desgaste no cabedal e não tem. Então, muito legal mesmo. Ele trabalha com 2 passadores, 4 furos mais o furo extra. 2 passadores aqui na frente, 4 furos mais o furo extra. Eu não preciso usar o furo extra, mas muita gente vai dizer que precisa, porque o bocal dele é bem largo. Apesar disso, o ajuste do tênis é impecável, não sobra dos lados, não sobra na frente, não tive problema nenhum com o tênis. É muito bom de usar, muito bom de calçar. Agora vamos falar da sensação de corrida que está conectada entre solo e solado. Vamos. Muito bem, essa é a segunda geração de tênis da Dynafish. A primeira geração de tênis trabalhava, eram 2 modelos, trabalhava exclusivamente em PIBA. E o que a gente tem aqui é uma base em TPE. Quando a gente fala que o tênis tem base em material, não quer dizer que ele tem exclusivamente esse material. Isso aqui é um TPE mesclado com alguma coisa, que se eu puder chutar, né, se eu puder te dar a minha opinião, eu acho que aqui a gente tem um blend de PIBA com TPE. Por que eu estou falando isso? Porque você percebe as ranhuras aqui no material, que são ranhuras características do PIBA. O TPE sempre é um material esteticamente mais liso, ele se mantém mais íntegro, né? Ele recua menos do que o PIBA. Então aqui eles fizeram um blend que a base é TPE, mas eu acho que o outro material complementar é o PIBA. Isso não tem informação no site, também não tem informação nos revendedores no Brasil, então vamos ficar com a base em TPE, que isso é informação oficial da marca. A gente não tem placa de carbono, ele tem 41 atrás, 34 na frente, portanto 7 mm de drop, que é um drop excelente, e é isso, cara. Com 41 atrás, você já sabe, ele é um proibidão, mas ele tem mais stack high no arco do pé, né, do que na parte de trás. Isso quer dizer que ele chega para mais de 41 no meio pé. Isso também quer dizer que é um tênis que facilita o seu strike com o médio pé. Lembrando que ele também tem um rocker bem legal, e o rocker também ajuda ao strike com o médio pé. Esse tênis vai ser um tênis para treinos de todo dia, mas treinos de qualidade. Você não vai fazer rodagens soltas com ele, ele tem só 206 gramas, ele não é um tênis que vai te dar a estrutura, por exemplo, de um tênis de rodagem, mas é um tênis que pode ser um daily trainer maravilhoso se você vai fazer treinos engajados, treinos de qualidade. Eu adorei correr com esse tênis. E esse material de entressola é extremamente reativo e muito leve. Com uma lapa de 41 atrás, 34 na frente, mas aqui no meio certamente uns 43, é muito difícil você chegar nesse peso de 206 gramas. Lembrando a você que o Evo SL é um tênis que tem 6 mm de drop, ele não tem 41 atrás, ele tem menos, e ele tem também o arco do pé, né, o médio pé, mais espesso do que a parte da frente e de trás, e esse tênis pesa 235 gramas, então ele tem 30 gramas a mais. Lembrando que ambos os cabedais, né, se mantêm tímidos e com camadas únicas, ou seja, a diferença desses dois calçados de peso está exclusivamente no material de entressola, que aqui é bem mais firme e aqui é mais aerado, mais reativo e mais macio. Ele extermina o Evo SL, eu vou te falar no fim do vídeo. Vamos pro solado.
O que a gente tem aqui é uma cobertura 360, você consegue ver aqui, tem borracha injetada, borracha injetada, borracha injetada. Este material é um material com base em CPU, que é o blend de borracha injetada que a gente tem aqui. As borrachas chinesas normalmente têm alta durabilidade e bastante aderência, e não é diferente aqui com o Dynafish. Você percebe os elementos de gripe aqui que vão te ajudar no dia molhado, então em treinos de pista. A aderência do tênis é bem legal mesmo. Aqui no meio vaza o TPE, aqui na parte de trás também, e aqui você vê um escrito que é DMN. DMN é o fornecedor do material de entressola e também é o fornecedor do material e da palmilha, que eu vou te falar um pouquinho mais pra frente. E as marcas chinesas costumam fazer isso, né? Umas collabs entre o produtor do tênis e o fornecedor do material de entressola, que neste tênis aqui é a alma do tênis, certo? Boa, o tênis tem ótimas mudanças de direção, ele é super aderente no solado, a base dele é larga, então você vai ter um tênis com bastante espaço no toe box e bem estável, apesar da entressola ser muito vibrante e do tênis ter só 206 gramas. Mas como tudo na vida, temos pontos positivos e pontos negativos. Vamos a eles. Ponto negativo do tênis está aqui dentro, cara, e é a palmilha. É impressionante como um fornecedor... Olha isso, cara. Olha isso aqui. Isso aqui não é uma palmilha, cara. Isso aqui é um trapo de tecido. Acho que uma das piores palmilhas que eu já vi. Tirando a palmilha, você percebe que o tênis tem bastante estrutura que protege o desgaste da entressola com o pisar, né? com o correr em cima dela. Então, eles colocam um material mais rígido aqui em cima da entressola, que é justamente para proteger esse desgaste que você vai ter usando o tênis de forma normal. Mas a palmilha é um ponto negativo. Outro ponto negativo é que o tênis, apesar de ser largo e de ser estável, ele não tem nenhum tipo de estrutura no arco do pé interno. Então, se você é muito pronador, e eu sou muito pronador no pé esquerdo, eu percebi claramente que meu pé direito ia muito bem e o esquerdo faltava um pouquinho de suporte no arco do pé. Se você não for pronador, tiver pisada neutra, esquece tudo isso, pode ir no tênis sem medo de ser feliz. Pontos positivos: 206 gramas. Isso é um super trainer, porque o material é um material super crítico, prime, isso é um super trainer sem placa. 206 gramas, absurdo. E a reatividade desse material coloca esse tênis, sem dúvida nenhuma, nessa prateleira de super trainer sem placa, que é a mesma prateleira que eu coloco o Mega Blast, que eu coloco o Eva CL, que eu coloco o Super Blast. São calçados que não têm placa de carbono, mas que são capazes de devolver energia muito acima da média. E o Dynafish é desses tênis. Boa, recapitulando para você, este é o Dynafish Xiaonian, ou Pequeno Bagre. Esse tênis aqui pesou na minha balança 206 gramas, tem 7 milímetros de drop e o preço dele é R$ 1.299 cheio, mas entrando aqui no site da Corra Barato com o meu cupom FOLEGO, você vai pagar R$ 1.099, que é exatamente o mesmo preço do Evo SL. Ele chega para exterminar o Evo SL? Cara, se você gosta de tênis reativo e mais macio, ele chega para arregaçar o Evo SL. Ele é mais reativo, ele é mais macio, ele pesa 30 gramas a menos. O Evo SL, ele tem uma característica que é muito particular dele, que é a dureza da entressola. O Light Strike Pro que a gente tem aqui é extremamente firme. E se você é como eu, um apaixonado por entressolas mais firmes, nada substitui o Evo SL. Não vai ser o Dynafish que vai desbancar na minha vida o Evo SL. Mas, cara, essas características de 30 gramas a menos, material de entressola mais moderno, mais leve e mais reativo, o cabedal simples, um tênis para todo dia, base mais larga também, eu acho que muita gente vai preferir o Dynafish. Certo? Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Abraço pra você, até lá. Tchau.